meus irmãos e irmãs, muito boa noite, muito bom dia, muito boa tarde, no seu horário que cada um de vocês vai ouvir este vídeo. Hoje nós estamos quase acabando com a parte 2 do capítulo 6, que trata da vida espírita, né? Nós estamos aqui na pergunta 248, que diz assim: o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Veja bem, o espírito vê as coisas tão distintamente como nós? E a resposta do Espírito da Verdade foi assim. Mas antes de eu dar a resposta, para não perder o costume, imediatamente dá o like aí. Deu like? Agora aperta o botãozinho de inscrito, de inscrever-se. Agora o botão de inscrito, beleza? Porque assim vocês vão receber as notificações e vão estar ajudando o nosso canal a crescer e esses pequenos ensinos a chegarem ao maior número de pessoas que ainda carentes de conhecimento sobre o Espiritismo. Muito bem, o livro é esse aqui, o Livro dos Espíritos, né? E essa foi a pergunta 248. O Espírito vê as coisas tão distintamente como nós, e que isso é uma comparação, né? Ora, nós humanos vemos as coisas muito bem, da melhor maneira possível e tal, bem distintamente as coisas, com a maior abrangência possível. O Espírito, ele vê assim tão distintamente como nós? Foi essa pergunta que Kardec fez e, para a surpresa dele, o Espírito respondeu assim: mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a nossa visão, ou melhor, onde a vossa visão não pode penetrar, nada a obscurece. Então foi essa a resposta, mas temos sempre que colocar alguma coisa. Quando o Espírito de Verdade está falando dessa forma, olha bem, o Espírito enxerga bem melhor, mais distintamente do que vós, né? Ele está se referindo também aos espíritos superiores, espíritos de luz. Porque tem espíritos desencarnados no plano espiritual que enxergam até menos do que eu aqui. Como diz o popular, não enxerga nem um palmo adiante do nariz, em todos os sentidos, nem fisicamente e nem moralmente as questões. Não enxerga nada. Pode dizer que é um verdadeiro cego espiritual, que não enxerga, não sabe nada, né? Então, quer dizer, um espírito desse, por exemplo, ele não consegue penetrar além da matéria, não consegue, mesmo do lado de lá, ele não consegue, certo? E isso aqui me remete para um livro Nosso Lar, tem um capítulo lá, se não me engano, chama-se O Vampiro, onde uma mulher desencarnada queria adentrar para as cercanias da cidade Nosso Lar, e o pessoal lá não concordou, que ela não podia entrar. André Luiz, que ali estava, achou aquilo até uma injustiça, até uma falta de caridade. Então, o ministro que estava ali coordenando o trabalho falou assim: André, colocou a mão na cabeça do André para que ele aguçasse a visão espiritual dele sobre aquela mulher. Quando o André fez isso, né, ele viu o corpo da mulher cheio de manchas, principalmente manchas nas partes genésicas, parte uterina, naquela região, todas aquelas manchas escuras. Perguntando ao espírito o que era aquilo, eu falei: cada mancha dessa é um aborto dessa nossa irmã aí. Ela foi uma pessoa que fez muitos abortos em si mesma e ajudou outras mulheres a abortar quando estava encarnada lá na Terra. É um espírito com muito problema e não dá para ficar aqui não. Ou seja, aquela mulher estava fingindo, querendo se passar por santa, e de santa, coitadinha, ela não tinha nada. Vai ficar santa um dia, mas vai demorar alguns milhões de anos na eternidade. Ela abortava em si mesma e ajudava outras mulheres a abortar. Cada mancha daquela é uma vida que ela devia para Deus. Bom, isso aí, por isso que a doutrina espírita é contra o aborto. A Federação Espírita Brasileira é totalmente contra aborto, eutanásia, certo? Suicídio, tudo isso, porque o espiritismo é contra isso. Não estamos aqui, meus irmãos, querendo tecer nada contra quem quer abortar. Quem quiser abortar, que o faça e aguente as consequências, pelo menos de acordo com a doutrina espírita que está aqui, tá? Mas nós não queremos adentrar mais nisso aí, porque isso também virou pauta política, e eu não vou, em hipótese alguma, colocar a doutrina espírita, que eu respeito com tanto carinho, numa pauta política. Isso fica para a consciência de cada um, tá? Cada um com sua consciência, porque cada um dará contas a Deus dos seus atos. Paulo aos Romanos falou isso: cada um dará conta de si, né? Sem críticas a ninguém,
mas também, em hipótese alguma, vou expor a doutrina espírita, que eu tenho tanto carinho e respeito, a pautas políticas. Isso aí fica pela consciência de cada um mesmo, tá bom? Mas André Luiz, nesse momento, ele viu além do pé espírita daquela mulher, coisa que eu não estava vendo. Perceberam isso? E lá no mundo espiritual, para os espíritos já com essa capacidade evoluídos, eles podem ver, por exemplo, num corpo humano, bactérias que a gente não tem a mínima condição de... Não tem um aparelho na Terra que consegue que já consegue captar ou ver, né? Mas eles conseguem, por causa disso aqui, ó. Eles veem, repetindo a resposta, mais distintamente, pois que sua vista penetra onde a vossa não pode penetrar. Nada a obscurece. Podemos dizer que a visão do espírito, de nível, de luz, é como se fosse um raio-x que penetra qualquer coisa. Nada a obscurece, né? Então foi essa a resposta que Kardec deu. E isso aí também nos remete a uma outra conclusão. Não há nada que ficará encoberto. Nada, nada, nada. Eu posso fazer qualquer coisa aqui de errado que eu quiser, se eu achar que eu engano a Deus. Mas nada ficará encoberto, nada, né? E agora, para terminar essa parte aqui, eu quero ler aqui um comentário de Kardec, todos os comentários de Kardec são primorosos. Mas aqui, ele fez esse comentário reportando-se a pergunta 247, que dizia o seguinte: para verem o que se passa em dois pontos diferentes, precisam transportar-se a esses pontos? Podem, por exemplo, ver simultaneamente nos dois hemisférios do globo? Então, Kardec quis saber se fosse nosso Senhor Jesus Cristo, se quisesse ver os problemas do Brasil, todos os cantos do Brasil, todos os cantos da Ucrânia e da Rússia, todos os cantos de judeus lá, dos árabes, de judeus e aqueles palestinos. Ele precisa se dividir um Jesus aqui, outro aqui, outro aqui, outro acolá? Não. Ele vê pura e simplesmente. É uma visão de um arcanjo, um ser de luz, que faltam em nós palavras para adjetivá-lo, né? Faltam em nós palavras para dizer da real grandeza, da realeza desse Espírito, que quando encarnado na Terra, chamou-se Jesus Cristo. O Filho de Deus, né? O Filho de Deus. Não, filho foram nós, mas um filho já há alguns bilhões de anos, bilhões de anos de evolução na nossa frente. E o comentário do Kardec foi dessa forma, veja bem, que serve também para essa resposta aqui, a essa pergunta, que diz: o Espírito vê as coisas tão distintamente como nós? Então, esse comentário de Kardec, eu vou lê-lo para vocês, ele atende essas duas perguntas. Vejam bem, no Espírito, a faculdade de ver é uma propriedade inerente à sua natureza e que reside em todo o seu ser, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. Olhem agora para a lâmpada que vos ilumina na casa de vocês, a luz está toda nela, todo dentro, não está ali assim, por exemplo, um ponto de luz para iluminar aqui, alguma coisa aqui, não. Toda a luz está ali dentro. É isso que ele está dizendo aqui, ó. A luz reside no Espírito, como a luz reside em todas as partes de um corpo luminoso. É uma espécie de lucidez universal que se estende a tudo, que abrange simultaneamente o espaço, os tempos e as coisas. Lucidez para a qual não há trevas, nem obstáculos materiais. Ou seja, para os seres angélicos, nosso Senhor Jesus Cristo, os grandes seres que estão, né, ao lado do Pai, para eles não há trevas, não há obstáculos materiais, não há nada. Eles veem pura e simplesmente em todos os cantos do globo, por exemplo, vamos falar só do nosso globo terrestre aqui, ao mesmo tempo, sem que para isso precise se separar em várias partezinhas, em todos os lugares. Eles veem simultaneamente. Eu digo para vocês, neste momento, Jesus Cristo está vendo todas aquelas bombas que estão caindo lá nos palestinos, matando todo mundo, e todas aquelas bombas que estão caindo lá na Rússia, oriundas da Ucrânia ou da Rússia para a Ucrânia. Está vendo tudo ao mesmo tempo, assim, lá, certo? Sem precisar de se bipartir ou tripartir para ir a cada um desses lugares. Continua, ele termina assim, ó. Compreende-se
Compreende-se que deva ser assim. No homem, a visão se dá pelo funcionamento de um órgão que a luz impressiona. São esses dois globos oculares aqui, impressionados pela luz, passa por um nervo óptico lá dentro qualquer, através de alguns filamentos que eu não sei o nome, nervos ópticos, chega ao cérebro e traduz tudo para mim. Eu vejo essa planta aqui, vejo essa parede, vejo essa estante aqui, tudo isso, e traduzo assim. Mas o espírito vê por todo o seu ser. É como a luz, é como um corpo luminoso, onde a luz reside dentro dele e está em tudo. Daí se segue que, não havendo a luz, o homem encarnado, né? O homem encarnado fica na obscuridade. No espírito, como a faculdade de ver constitui um atributo seu, abstração feita de qualquer agente exterior, a visão para o espírito independe de luz. Então, mesmo o espírito que está lá em situação difícil, vamos dizer, de trevas mesmo, trevas morais, um dia ele vai atingir essa condição. E isso vale para mim e vale para você. Por isso, eu fico por aqui. Agradeço a Deus Todo-Poderoso, agradeço a todos vocês que me acompanham até agora. E mais uma vez peço que se inscrevam no meu canal, tá? Para ajudar o canal. Peço a Deus que eu vos abençoe mais uma vez. Fiquem todos com Deus.